Há pouco tempo, o Chelsea era motivo de piada. Um clube milionário, repleto de promessas que não entregava nada. Frustrações, técnicos queimados, contratações que não encaixavam. Era um elenco de estrelas sem brilho. Mas agora tudo mudou. O Chelsea não só calou o mundo, ele conquistou o mundo. No maior palco possível, diante do time mais dominante da Europa, o Paris Saint-Germain de Luis Henrique, o Chelsea atropelou. 3-0, sem contestação, sem piedade. E agora, a pergunta é inevitável. Como esse time, que há pouco tempo afundava em caos, chegou ao topo absoluto do futebol mundial? Cara, só porque eles foram campeões da Champions, a gente entende, merecido, parabéns pra ele. Mas hoje era outro jogo, quem tava vencendo era a gente. Eles têm que aceitar, tem que ficar provocando. O Chelsea é campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA! Em 2021, o Chelsea estava no topo do mundo, campeão da Champions League superando o Manchester City na final com o gol de Kai Havertz. Meses depois, ergueram o Mundial de Clubes pela primeira vez ao vencer o Palmeiras. A era de Thomas Tuchel parecia inaugurar um Império Azul, mas esse reinado durou pouco. Veio 2022 e com ele, a queda. Tuchel foi demitido. O clube mergulhou no caos com a venda forçada por conta das sanções contra o oligarca russo Roman Abramovich, devido à treta entre Rússia e Ucrânia. No lugar dele, o empresário Todd Boehly assumiu, e junto com ele vieram contratações milionárias sem rumo. Mudryk, Cucurella, Sterling, Enzo Fernandes, muita grana, mas pouca coesão. Em campo, foi um desastre. 2022-23, o time terminou em 12º na Premier League, fora das Copas, sem Europa, sem alma. E em 2023-24, novas promessas e mais frustrações. Pochettino tentou arrumar a casa, mas não resistiu à pressão. Mais um ano sem brilho, até que veio a virada, porque a temporada 2024-25 foi a temporada do renascimento. O Chelsea reformulou a estrutura, contratou Enzo Maresca, técnico com a linha de jogo posicional, discípulo de Guardiola, e com ele veio a ordem, o plano, o controle. A equipe, antes desorganizada, passou a ter identidade. Esqueça o improviso, o Chelsea passou a jogar com método. Maresca implementou um estilo que unia posse, controle e agressividade na pressão. Um modelo tático fluido, 4-2-3-1 na defesa, 3-2-5 no ataque. Cucurella por dentro, Reece James jogando como meia em algumas partidas e uma construção de jogo fria, limpa e impecável. Mas, mais do que tática, foi a visão estratégica. Foi uma reestruturação silenciosa. Maresca preferiu qualidade e harmonia em vez de luxo, colocando para fora quem não se adaptou, como Madueke, Sterling e Mykhailo Mudryk. O próprio Maresca considera que sua maior conquista foi restaurar a imagem esportiva do clube, mais do que qualquer título. Se tratando de conquistas, eles foram campeões da Conference League, após vencer o Real Betis por 4-1 na grande final. Na Premier League, voltaram ao top 4 após 2 temporadas turbulentas, garantindo classificação para a Champions. E no Mundial de Clubes, foram os grandes campeões com direito a um show na grande final. O Chelsea se classificou para o Mundial de Clubes 2025 com poucas expectativas, ninguém apostava neles. Afinal, PSG, City, Real Madrid e Flamengo, além de Palmeiras e Botafogo, pareciam mais prontos. Mas, jogo a jogo, o Chelsea foi calando o mundo. Eles chegaram com pouca badalação. Os ingleses eram vistos como promessas que ainda buscavam se provar, mas o que aconteceu no torneio foi uma jornada de superação, além de ajustes e, acima de tudo, amadurecimento. Na fase de grupos, o Chelsea caiu no grupo D, junto com Flamengo, Esperance de Tunis e LAFC. Eles até começaram bem, com vitória por 2-0 contra o time americano, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernandes. Aliás, um golaço do Pedro Neto, se liga só. A velocidade foi bem, Nicolas Jackson, bom passe com Pedro Neto na cara do gol, fez o corte, trouxe pra canhota, bateu! Gol! Ainda na fase de grupos, os ingleses encararam o Flamengo, acreditando que o favoritismo bastaria, mas no futebol basta um vacilo. Logo aos 3 minutos, Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea, após um grande vacilo do Wesley, que caiu no chão e perdeu a bola. Aí, meu amigo, velocidade, movimentação e um chute preciso na frente do Rossi para abrir o placar. Tudo indicava que os ingleses controlariam o jogo, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo não recuou, voltou do intervalo com sangue nos olhos, criou diversas chances e amassou o Chelsea, até que enfim a bola entrou. Aos 61 minutos, Bruno Henrique empatou. 3 minutos depois, Danilo virou o jogo. E aos 82, o Wallace Ian, o jovem meia, sacramentou a vitória. 3-1 sem discussão. Foi o segundo tempo de imposição física, técnica e emocional. O Chelsea assistia, o Flamengo comandava.
No meio da reação brasileira, um erro imperdoável. Nicolas Jackson, recém-substituído, cometeu uma falta dura e foi expulso com apenas 4 minutos em campo. O psicológico do time ruiu. A virada virou massacre. Nas redes sociais, os torcedores e até o perfil do Flamengo começaram a zombar do Chelsea chamando eles de London Blue. O resultado complicou o Chelsea no grupo, que teve que se contentar com a segunda colocação. Mais do que isso, a derrota escancarou os problemas de um time ainda em formação. Maresca reconheceu a queda de rendimento, o erro tático e a falta de intensidade, mas também deixou claro, é melhor tropeçar agora do que cair na final. E foi exatamente isso que o Chelsea fez. Caiu no grupo, mas levantou como campeão. A derrota para o Flamengo não apagou a trajetória, mas serviu como um soco no estômago que todo campeão precisa antes de erguer a taça. Depois da queda para o Flamengo, o Chelsea precisava responder, e respondeu com autoridade. Diante do Esperance de Tunis, o time inglês entrou em campo com mudanças, mas com a mesma responsabilidade: vencer ou encarar uma eliminação precoce. A primeira metade foi travada, mas aos 46 minutos, Tosin Adarabioyo, zagueiro que poucos notam, apareceu como herói improvável e mandou para as redes. Era o alívio que o Chelsea precisava. No segundo tempo, o jovem Liam Delap ampliou com um golaço que mostrou personalidade. E no fim, Tariq George fechou o caixão, 3-0 sem sustos. Mais que a vitória, o Chelsea mostrou algo fundamental. O grupo estava vivo. Maresca mexeu, rodou peças e viu sua base dar resposta. Foi nesse jogo que o elenco entendeu. O Mundial não perdoa erros, mas recompensa a coragem. Se o jogo anterior serviu para respirar, o duelo contra o Benfica serviria para provar. Era oitavas de final, jogo único, clima tenso e uma tempestade caiu sobre o Lincoln Financial Field. Literalmente, raios, paralisação de horas e um confronto que parecia nunca acabar. Mas quando a bola rolou, o Chelsea não tremeu. Aos 64 minutos, Reece James soltou uma bomba de falta e abriu o placar. A grande área de inspeção, o Badiashile. Veio o disparo direto! O alívio durou até os acréscimos. Aos 95, Di Maria de pênalti empatou. A partida ia para a prorrogação. E pior, o Chelsea sentiu desgaste. O momento era do Benfica, mas o futebol tem suas próprias viradas. Prestiani foi expulso logo no começo do tempo extra. E aí, o Chelsea não teve pena. Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury Hall marcaram 3 vezes na prorrogação. Um massacre técnico, físico e psicológico. Final 4-1. Fim do drama. Maresca aplaudiu, o grupo vibrou como se tivesse vencido uma final, e naquele dia, o Chelsea mostrou mais do que tática, mostrou alma. No meio do Mundial, eles fizeram algo que poucos times ousariam. Gastaram cerca de 60 milhões de euros para trazer um jogador que nem estava em pré-temporada. João Pedro, ex-Brighton, chegava como reforço relâmpago, do aeroporto direto para o treino, do treino direto para o jogo, e logo em uma decisão contra o Palmeiras. Maresca sabia o que estava fazendo. Ele precisava de um atacante com leitura, mobilidade e intensidade, e João Pedro entregava tudo isso, mesmo sem o ritmo ideal. Ele ainda não está no nível físico ideal, mas taticamente ele entende tudo o que eu quero, disse o comandante. Na decisão das quartas de final, de um lado, o Chelsea, mais confiante. Do outro, o Palmeiras buscando vingança da final de 2021. Logo aos 16 minutos, Cole Palmer mostrou por que é o maestro do time. Golaço, 1-0 Chelsea. Aí a bola por baixo, Palmer, liberdade pra ele, entrou na área, bateu! Mas o Palmeiras respondeu com categoria. Estevão William, a joia brasileira, acertou um foguete de fora da área, 1-1 contra a sua futura equipe. Palmeiras, aí Richard Rios, pediu pra deixar com ele, olhou pra área, cruzou por baixo, Estevão tomou a frente, ganhou do pau e bateu! Se liga só, a batida que ele acerta, que espetáculo! Não existe, ao longo de toda a história do futebol, craque que não decida jogo grande. Estevão é craque. Foi aí que Maresca mexeu, trouxe João Pedro pro jogo, e o garoto incendiou a partida. Ele elevou o ritmo, se impôs e trouxe mais poder ofensivo para o time londrino. Ele mostrou que encaixava como uma luva no estilo proposto por Maresca. Pressão alta, movimentação constante e leitura de espaço. Em menos de 100 minutos com a camisa azul, ele já era peça-chave. Aos 83 minutos, Malo Gusto cruzou e, com desvio, foi parar no fundo do gol. Chelsea novamente vencendo o Palmeiras, e o próximo compromisso era simplesmente contra o ex-clube de João Pedro, o Fluminense na semifinal. E o moleque não teve dó, fez a lei do ex funcionar para cima do tricolor carioca. Com apenas alguns toques na bola, o menino de Xerém mostrou por que valeu cada euro investido. Logo aos 18 minutos de jogo, João Pedro recebeu na entrada da área, após a bola rebatida. Ele teve tempo de limpar e fazer um golaço. Devolveu, o Germano dominou mal, e aí o Pedro Neto recebeu de primeiro Pedro, botou na frente contra o Ignacio, Nkunku tá na segunda trave, pedalou, Pedro Neto, cruzamento, Thiago Silva rebate, deu sobra, João Pedro, golaço! Gol!
Um silêncio tomou conta da torcida tricolor, mas ele não comemorou, respeitou o clube que o criou, mas também mostrou que havia evoluído. O Fluminense até tentou reagir, mas a superioridade do Chelsea era evidente. No segundo tempo, aos 56 minutos, mais uma vez, João Pedro apareceu com liberdade e fez mais um golaço. Atrapalha o contra-ataque, depois vem na disposição o René, vale tudo isso, Enzo, que perigo! João Pedro, contra-ataque, Ignacio chegou, mano a mano, Ignacio, João Pedro puxou, João Pedro! Gol! Do Chelsea! Acabou de chegar e já vai se transformando no grande nome. A atuação de João Pedro foi cirúrgica. Movimentação constante, leitura tática apurada e personalidade de quem parece vestir essa camisa há anos. Depois da vitória, a missão era a grande final contra o poderoso Paris Saint-Germain, que havia goleado o Real Madrid na semifinal por 4-0. Teve até youtuber maluco fazendo vídeo sobre o PSG antes da final, e já até decretando a vitória deles antes mesmo do início da partida. Esse tal Gustavo Marques é doente, ou talvez só mais um lunático. Mas o fato mesmo é que ninguém, ou quase ninguém, acreditava em uma vitória do Chelsea sobre os franceses, e nem mesmo que o Cole Palmer fosse mostrar um grande futebol sendo decisivo e impactante. Alguns comentaristas falaram isso antes da partida. Vai enfrentar o PSG ou o Real, a gente vai falar, fudeu. Agora o Chelsea não, pô. O Chelsea não. Aí você falou, tem grandes jogadores. Qual? O Palmer. O Palmer é o grande jogador do Chelsea, mas se você pegar da Europa, ele não tá nem entre os top 50. O Palmer ganhou a Champions do Chelsea? Não. Ele não ganhou, foi nada. Ah, que craque. Palmer é craque aonde? Você tá falando que o Palmer é craque? Craque de bola. Você tá de brincadeira. Eu não sou o maior, telespec do futebol inglês. Mas me venderam que esse Cole Palmer aí é um gênio da bola, né? É excelente. O mundial dele não é nada demais. Ele fez 6 meses de higiene e 6 meses dormindo agora. Não, tudo bem. Era a grande final do Mundial de Clubes 2025 e seria inesquecível. O camisa 10 mostrou por que ele é gelado para calar a boca dos críticos. Malo Gusto, botou na frente, Malo Gusto, filtrou, bateu, voltou pra ele, com o Palmer, pé esquerda com o Palmer! Poucos minutos depois, ele fez de novo. Cole, mete o lançamento pro Cole Palmer, já saiu às costas da zaga, Cole Palmer, ele e o Vitinha, Palmer, deu tapa, filtrou com o Palmer, de novo! Perto do fim do primeiro tempo, Cole Palmer ainda criou a jogada que deixou João Pedro na cara do gol para marcar o terceiro gol do jogo com muita tranquilidade e qualidade. De novo, mais uma Cole Palmer, que bola, o cara a cara, joga a cavada, golaço! Para tudo! Do Chelsea! Com a vantagem no placar, o Chelsea passou a controlar o jogo. Robert Sanchez, em lote gigante, fez defesas espetaculares e manteve o time inglês firme. O PSG, frustrado, perdeu o controle. Aos 85, João Neves foi expulso, após uma confusão envolvendo Cucurella, e no apito final, a tensão explodiu. Jogadores do PSG cercaram João Pedro, e o técnico Luiz Henrique partiu para cima do atacante, o empurrando firme à frente às câmeras. Cena lamentável, reflexo de um time que colapsou diante da superioridade azul. O Donnarumma empurra, derruba o João Pedro. E olha, a nossa câmera exclusiva captando o momento que o Luiz Henrique também Agrediu o João Pedro. agrediu o João Pedro. Lamentável, Luiz Henrique. Cole Palmer foi eleito o melhor jogador da final e do torneio. Robert Sanchez, até então contestado, recebeu a luva de ouro. E João Pedro, decisivo em todos os jogos, fechou seu Mundial com um gol na final e uma consagração pessoal. O Chelsea ergueu a taça do Mundial de Clubes 2025, seu segundo título na história da competição e o primeiro vencedor desse novo formato, 3-0 sobre o PSG. Um massacre, uma aula. O mundo viu, o PSG chegou como favorito, mas foi o Chelsea quem dominou o mundo. Chelsea é campeão da Copa do Mundo!